Olá, eu sou Veranice. Eu vim para compartilhar um pouco de como eu descobri a pessoa que eu sou, o ser que eu sou, como foi essa luta, como foi esse aprendizado, tá? E gostaria muito que você viesse comigo e que a gente começasse juntos a entender que o problema ele é nosso, que a gente é responsável por nós. E quando eu entendi isso na minha vida, as coisas começaram a tomar um outro rumo. Eu perdi meu pai e minha mãe. Meu pai foi um suicida, então ele se suicidou quando eu tinha 3 anos. A minha mãe falece um ano depois, mordida por uma aranha, e deixa 10 filhos. Eu, 4 anos, minha irmã mais nova, 3 meses. A mãe não sabia nem que estava grávida quando meu pai se suicidou. E aí vocês imaginam uma tropa de filhos ali, de 17 para 18 anos, com uma deficiência e uma casa cheia de crianças sem um pai e uma mãe. Ninguém quis ter uma responsabilidade dessas, tá? E hoje eu até compreendo e entendo. Então a gente ficou morando ali, um tio pegava um dinheiro, assim, que era do governo, né? Que a gente tinha uma ajuda de meio salário, e aquele dinheiro era o que mantinha a gente. E eu questionava tudo. Eu questionava Deus. As pessoas me diziam que Deus era bom, que a gente precisava orar, e eu questionava, porque eu não conseguia compreender que Deus era aquele que, de um lado, uma casa cheia de crianças sem amparo, e do outro lado, os vizinhos tinham comida, tinham pai e mãe, tinham uma casa boa, tudo aquilo que era necessário. E eu não conseguia compreender como Deus fazia aquilo ali. Então, todas as religiões, cada igreja, tudo que me convidavam a gente para a gente não se perder. Eu era a primeira a ficar pronta, porque eu ia. Então, era luterana, era Jeová, era adventista, era católica. Eu tinha um propósito de encontrar um homem, que era essa a minha percepção, né? Que se chamava Deus, e eu ia questionar ele sobre aquele fato. Claro que eu não achei esse homem, né? Mas aí eu aproveitei nessas idas à igreja e eles ofereciam lanche e estava tudo bem. Então eu fui crescendo, conheci uma pessoa, acabei namorando, casando muito jovem, tá? Estava grávida, engravidei, então hoje eu entendo que isso tudo estava dentro do propósito necessário para minha vida, tá? Mas na época muito jovem. Então, aos 18 anos eu já tive meu primeiro filho. E essa pessoa morava em outra cidade, então eu sou natural de Lajeado e essa pessoa também era, mas ele trabalhava numa outra cidade chamada Campo Bom, que é a minha cidade atual hoje, que é a cidade que eu amo de paixão, né? E é onde eu digo que é o meu lugar. E aí eu venho para Campo Bom, ainda não entendendo Deus, ainda não compreendendo aquela história lá, mas confiando que um dia eu ia encontrar ele em algum lugar, né? E eu fui cortar o meu cabelo, e a primeira experiência, talvez que foi a mais lógica, uma experiência que fazia sentido, foi quando eu fui cortar o meu cabelo e a pessoa me pediu assim, mas aonde que tu mora? E aí eu disse, olha, eu moro uma rua acima, num chalé, mas eu não gosto tanto. No dia que eu tiver uma outra casa, no dia que tiver uma casa maior, aquela casa sim eu vou amar. E ela, cortando naturalmente, só falou, não, tu não merece outra. Eu pensei, como? Se eu já passei tanta coisa, como assim? E ela, não, tu não merece outra. Enquanto tu não amar o que tu tem, tu não merece outra. E aquilo me deu um clique. Pensei, faz sentido. Voltei para casa, comecei a arrumar pátio, troquei o tapete da sala, comecei a amar aquele lugar, comecei a honrar ele. Então eu sentia gratidão por ter um travesseiro, eu sentia gratidão por ter uma torneira.
eu ia sentindo gratidão por tudo aquilo. E aí foi muito rápido, questão de meio ano a gente estava numa casa muito melhor, uma casa com piscina, um quarto para cada um, tudo muito mais confortável. E aí eu entendi que o grande segredo para a gente ter algo, para ser merecedor de outra coisa, a gente tem que amar muito aquilo que tem. E aquilo fez muito sentido. E aí eu comecei a observar as pessoas. Então, quando eu via que alguém não amava aquilo que a vida tinha dado até ali, eu percebia que a vida não andava. E quando a pessoa começava a mudar aquela atitude, as coisas andavam. E aí eu comecei a ir lá fazer alguma coisa no cabelo e lançava outra pergunta, né? E era diferente, não é que nem hoje que tu larga uma palavra no Google e ele te traz a resposta. Eu nasci dentro de uma família luterana, então o que eu aprendi lá? A gente nasce, cresce, vive, conforme teus atos, bons ou ruins, tu vai para o céu ou para o inferno. Eu não aprendi nada diferente disso. E aí quando ela falou aquilo, eu pensei, mas tem algo diferente nesse mundo que eu não consegui compreender. E aí eu vou lá, corto o cabelo de novo, e aí eu comentei com ela sobre a minha irmã, que tem uma deficiência, né? E ela disse, Vera, ela nasceu assim ou aconteceu algo? E eu falei, não, ela nasceu assim. Aí ela disse, então vem de outras vidas. Eu pensei, como outras vidas? Como ninguém me falou sobre outras vidas? E aí ela não falava muito, ela não me dava uma explicação que eu pudesse, nossa, é isso aí, eu entendi. Não, ela falava isso e encerrava. Eu ia para casa e aí eu comecei a observar, porque tem cegos, porque tem deficientes. Fazia mais sentido para mim a gente ter mais de uma vida. E aí sim eu comecei a compreender um pouco mais e observar mais ainda, tá? Se a gente não tem só uma vida, mas a gente faz tudo certo nessa aqui, e se na Bíblia diz lá, tudo é plantar e colher, e tu tá fazendo tudo certo, tu tá trabalhando direito, tu tá cuidando dos filhos, tu tá fazendo tudo certo, mas e o porquê então tu passa por situações às vezes tão difíceis? Se tu compreender que talvez lá numa outra vida tu fez coisas onde é necessário esse resgate, e aí começa a fazer sentido. E aí foi indo, então trabalhei em muitos lugares, várias empresas, tive um filho aos 18, o outro aos 20 e 10 anos depois uma menina. Então, eu sempre digo que eu sou muito abençoada, porque eu tive o prazer de viver um casamento longo, né, de 20 e poucos anos, 21 eu acho. Tive o prazer de ter filhos e ter curtido muito essa questão de ser mãe, cuidar da casa, cuidar do pátio, ter todo esse... Eu pude viver isso e depois disso eu tive que optar por uma outra situação na minha vida, onde eu optei por ser a Vera, tá? E nesse optar por ser a Vera, não foi uma coisa simples ou fácil. Nunca foi simples ou fácil. Mas eu sabia que eu precisava ter as rédeas da minha vida. Então, fui uma mulher submissa por muito tempo, onde eu era mulher do gerente, né? E dentro de mim eu tinha uma coisa que eu enxergava as coisas de maneira diferente. Se alguém me apresenta um problema, aquele problema ali, ele não me importa. Eu vou lá e vejo as 30 mil soluções que tem para aquilo ali. O meu foco não é o problema. Então, no casamento, isso começou a ficar difícil, porque o meu ex enxergava diferente, ele enxergava como se eu não estivesse dando importância para aquele problema. Mas não era isso, é porque eu tentava achar a solução daquela situação. Então foram 2 anos assim que eu observei e vi que meu casamento
já não estava mais legal, a gente não tinha mais a sintonia que tinha antes. E hoje eu entendo, a gente tem o tempo com as pessoas e elas vêm nos acrescentar. Então, graças ao meu ex, eu posso fazer hoje o meu trabalho. Os nossos filhos já estão grandes, então eu acho que tudo foi no tempo que tinha que ser. E aí eu paro um dia e rezo, né? E digo, Deus, eu não faço ideia o que eu vim fazer nesse planeta. Porque eu ia trabalhar num lugar e eu tinha uma... Eu aprendia tudo que tinha que aprender e era como Deus, já posso ir embora. Eu tinha que ir para a próxima coisa. Então eu nunca consegui fazer carreira num lugar porque eu não... Era como se eu ficava o tempo necessário e eu podia ir embora. E isso também era difícil de compreender. E aí teve um dia, sem nenhum entendimento grandioso do mundo espiritual, porque eu não sabia nem procurar, vamos dizer, a palavra espiritualidade. Eu não sabia ir numa biblioteca onde, não, eu vou achar um livro espírita. Eu não sabia que existia algo que falava de um assunto que talvez a gente não tivesse só uma vida. E aí eu parei, me lembro assim que foi nos fundos de casa, né? E eu disse, Deus, eu não faço ideia o que eu vim fazer nesse planeta. Eu só sei de uma coisa, se eu me comprometi a algo, eu vou fazer o que eu vim fazer. Tira da minha vida o que não me acrescenta, tira da minha vida aquilo que não me deixa ir para frente, mas eu vou fazer. E foi uma sensação incrível, assim, a sensação que eu me sentia altíssima, uns 12 metros de altura, tá? E eu só sentia que várias coisas estavam mudando. É como se fosse tirando e saindo coisas de mim, assim. Aí, no fundo da minha alma, eu sabia que viria mudanças, tá? Eu não sabia quais eram as mudanças. Mas mesmo sem conhecer Deus, sem ter o entendimento, eu sabia que dentro de mim tinha algo que dizia assim, ó, eu preciso fazer o que eu vim fazer. E aí foi em outubro, isso em janeiro eu descobri uma traição e eu sabia que a minha resposta estava ali. Que dali para frente eu precisava seguir sozinha e precisava caminhar dentro do entendimento que eu estava buscando. E nunca foi a espiritualidade estragou a minha vida, não. Eu sempre tive uma busca para tentar entender algo dentro de mim, tá? E naquele dia, quando aconteceu a traição, eu sabia que era uma das coisas que eu precisava mudar na minha vida. Não que Deus me exigisse isso, mas com aquela pessoa, com o meu ex, eu não poderia ter vivido tudo aquilo que eu vivi depois. Porque a evolução dele ainda é muito do que os outros vão falar, tá? De viver dentro do tradicional, dentro do luterano, dentro do catolicismo. E eu não sou contra nada disso, tá? Porque a minha força é Jesus, Mãe Maria é a que eu rezo, mesmo nunca ter sido batizada na católica. Mas eu acredito que a gente veio para se desenvolver e que Deus ele nos dá escolhas. Então, mesmo naquela traição, eu poderia ter escolhido ficar, porque sempre dá para arrumar as coisas. Mas eu sabia que ou eu seria para sempre a mulher do gerente, a mãe daqueles filhos, ou eu enfrentaria o que tivesse que enfrentar para ser a Vera, essa Vera que vocês vão conhecer daqui para frente. E aí as coisas foram acontecendo, eu já estava num processo de fazer um curso de massagem, porque eu tinha parado um tempo
E nesse parar eu comecei a analisar o que eu mais amava na minha vida, tá? Então, tudo que eu vou passar para vocês nos vídeos daqui para frente, vocês podem ter certezas, não foram coisas que eu fui ler ou buscar no outro. Foram experiências que eu fui tendo na minha vida e testando. Se o processo do divórcio foi fácil, não. Ele foi uma das coisas mais difíceis. Porque tu até pode não amar mais aquela pessoa, aquele amor quebra e ele encera. Mas aí tu tem todo o vínculo da família. Tu não sabe mais como vai ser o churrasco do fim de semana. Tu não sabe como vai ser o fim de ano. Todas aquelas coisas que tu sempre que eram tão boas e prazerosas, tudo aquilo tu perde. Tu não perde só a companhia de uma pessoa, tu perde o entorno daquilo. Mas eu precisava ser firme e ter a coragem de seguir. E aí eu, nesse processo todo de sempre observar tudo, eu comecei a entender o que eu mais amava na vida, tá? Eu amo gente. Eu amo pegar aquela pessoa bagunçadíssima. Quanto mais bagunçada ela tá, mais claro para mim fica como desenrolar aquilo. Mas não é um desenrolar onde, deixa que eu vou resolver. Não, deixa que eu vou te mostrar um caminho. Se quiser, tu testa, se não quiser, tá tudo bem também. E eu amo o toque, sempre o toque é uma das coisas que mais me acalma, né? Então eu aproveitei para fazer um curso de massagem, onde eu sabia que eu poderia conversar com alguém e ainda poderia fazer a parte do toque que eu amo tanto. E eu posso dizer para vocês assim, que eu acordo de manhã, se eu for atender às 8 ou às 10 da noite, a minha paixão é a mesma. Então, às vezes eu atendo a pessoa 30 vezes e aí eu olho para ela como se ela fosse uma grande novidade, porque todo dia a gente está numa mudança, todo dia a gente é diferente, todo dia a gente ouve algo que faz a gente pensar de uma outra forma, ou às vezes a gente volta um pouquinho para trás, perde um pouquinho mais, né? Mas faz parte da nossa caminhada. E aí começo a atender, tudo muito perfeito, muito planejado por Deus. Começo a fazer o curso, começo a atender, ainda casada, tá? Já estava nesse processo, depois que houve o divórcio, depois mais ou menos de 1 ano e pouco, 2. E aí eu não tinha nenhuma maca. Aí um dia eu disse, Deus, se é isso que eu vim fazer, se essa é a minha caminhada, eu preciso de uma maca. Eu não tinha dinheiro para comprar. Aí veio minha comadre, a Dinda da minha filha, adolescente ainda. E aí ela disse assim, Vera, eu tenho um dinheiro guardado. Tu não quer comprar uma maca e fazer um pacote para mim de massagem? Eu pensei, oh Deus, é muito bom. E a gente fez essa troca. E deu muito certo. Iniciei ali, tá? Trabalhava no quiosque da minha casa, na beira da piscina, que era aquela casa que a gente conseguiu no momento que eu entendi sobre gratidão. E comecei a trabalhar ali. Então tinha a maca atrás, um biombo, mas daqui a pouco aquele espaço não dava mais para ter só um biombo, eu precisava fechar ele, porque às vezes vinha alguém e trazia um acompanhante, daí ficava desagradável assim a pessoa enxergar a outra fazendo massagem, né? E aí de novo eu disse, Deus, se esse é o caminho, eu preciso que isso se organize. Aí vem uma pessoa e me fala que trabalhava com gesso, e aí eu pedi divisórias. Daí eu disse, como que funciona isso da divisória? Como é o valor disso? E ela disse, Vera, tu quer pra quê? Daí eu disse, eu queria fechar aqui. Olha, a gente tem divisórias usadas, inclusive a gente tem uma de uma empresa que é perfeita, nova, posso mandar instalar e a gente troca por massagem. Perfeito. E aí eu comecei a ver que a minha moeda de troca era massagem, então a partir dali era o pedreiro, tudo ia acontecendo, tá? Era o meu advogado, tudo foi acontecendo de uma forma natural.
E aí, quando eu começo a atender, teve um dia que eu estava atendendo uma senhora e trabalhando normal, e ela com muitas dores, os exames não aparecia nada, e ela tinha dores, tinha angústias, não dormia, e aparece uma foto para mim 3x4 assim em cima, uma imagem de um senhor. E aí eu não fazia ideia o que era aquilo, né? E daqui a pouco ela começou a falar do marido que faleceu. E aí eu disse para ela como é que ele era. E ela descreveu ele, era a pessoa da foto. Como eu não tinha entendimento do que fazer, como eu não tinha nada de entendimento sobre mediunidade, tá? Eu tinha uma intuição forte que eu não sabia nem que a palavra era mediunidade, tá? E aí chego perto dela, boto a mão assim no coração e disse pra ela, olha só, vamos fazer uma oração por ele. E a gente fez uma oração e eu só senti aquilo ir embora. Pensei, moleza, vai aparecer a foto, eu rezo, a pessoa vai e tá tudo certo. E ela levantou sem dores, encantada, e tava tudo bem. Mas a espiritualidade nunca termina aí, né? E aí, então, foram tempos de cada vez mais situações, tá? Então, às vezes eu tocava na pessoa, do nada, minha perna travava, do nada eu chorava. E eu fui tendo experiências, tá? Então, eu comecei a estudar um centro espírita Allan Kardec para ter um pouco mais de entendimento, porque eu não estava compreendendo era nada, né? E ali falavam muito do amor que a gente tinha que ter pelo outro, falavam muito da nossa evolução, mas parecia que eu percebia que as pessoas ficavam dependentes, tinham que sempre ir lá tomar um passe e voltavam. E eu tenho, desde criança, eu acho que a gente precisa entender que a gente é responsável pela gente. Quando a gente compreende isso, aí a gente começa a assumir a sua vida. E aí agora, depois de todo esse tempo, tá? Eu tive inúmeras experiências. Eu tive um obsessor por 5 anos que ele me encontrou, que era uma situação de uma outra vida. Demorou muito para eu conseguir encaminhar ele, porque ele estava acostumado já a ficar comigo, então eu acordava às vezes assustada, cansada, suada, N situações, tá? Mas no final deu tudo certo, que eu até senti falta dele quando finalmente ele foi embora, tá? Eu trabalhei num lugar, numa olaria, que fazia tijolos, eu trabalhava na parte do laboratório, onde eu caminhava e eu sentia me tocando, eu sentia arrepios, eu sentia tudo. Eu ia chorando para aquele lugar e voltava chorando, eu sentia toda a energia, todos os espíritos daquele lugar. Então eu já sabia que existiam outras vidas, eu já sabia que algumas pessoas morriam, não iam embora. Eu já tinha entendido e percebido que tu não muda. Se tu tem um comportamento egoísta aqui e tu morre amanhã, aquele comportamento egoísta tá em ti. Não é porque tu morreu que tu virou um santo, não. Tu continua exatamente igual. Vem o auxílio, né? Antes funcionava assim, agora não funciona mais, tá? Então lá na frente eu vou explicar essa mudança que tem hoje. Hoje não tem mais espíritos vagando, então é uns casos bem específicos, tá? Porque a gente tá indo para uma 5ª dimensão. Mas até aqui a gente era a 3ª dimensão, 4ª dimensão era toda a parte invisível, que era esses contatos. Então, e a gente vai para a 5ª dimensão agora, que é esse tempo novo, e é esse tempo novo que eu quero apresentar para vocês daqui para frente. E aí, quando eu começo a trabalhar de massagista, as pessoas vêm acompanhadas e era assim, ó, era um povo. Eu atendia um para massagem e vinha 5, 6 para encaminhar. E aí era engraçado que eu dizia, eu devia ter cobrado dos que estavam mortos, porque isso ia me render mais. Mas aí eu entendi por que eu passei por aquela experiência da olaria.
como lá era um ambiente muito pesado, muito difícil, tá? Isso pelos primeiros, não tinha nada a ver com os donos atuais que eu trabalhei, tá? Mas isso era que vinha lá do passado, daquele local e daquele tipo de trabalho, assim. Então, eu entendi que aquilo ali me preparou de uma forma tão linda para quando eu fui trabalhar na minha sala, na maca, e recebi esses espíritos, eles não me assustavam de jeito nenhum. Eu só precisava ter o amor com eles. E funcionou, tá? Posso dizer que funciona muito bem. E aí eu conheço uma pessoa nessa caminhada toda, deita na maca e tinha dores, né? Dores por todo o corpo. E aí essas dores foram aliviando, a primeira vez já deu uma aliviada, e ela resolveu fazer um pacote. Então toda vez que ela deitava na maca, ela fechava o olho e ela resolveu fazer um pacote de estética. Então era um dos processos, né? Era uma manta, passava um produto, uma manta, e tinha que ficar uns 20 minutos, 25 naquela manta, deixando aquele produto agir com calor. Enquanto ela deitava ali, ela fechava o olho e ela começava, eu vejo cristais, eu vejo um acidente, e falava. E eu sentada lá num banco do lado, pensando, não quero saber desse negócio. E aí ela repetia, quando vinha de novo, o mesmo assunto. Daí aquilo foi 3, 4 vezes, 5, e eu já era entediada daquele assunto. Aí eu comecei a anotar. Daí eu pensei, mas ela fala sempre a mesma coisa, isso não é normal. Aí um dia eu resolvi gravar, porque eu já estava enjoada de anotar, né? Tinha um gravadorzinho assim, pequenininho, coisa compridinha. Eu botava lá perto enquanto ela estava quieta lá e gravava. Depois eu escutava, pensei, mas não é normal. Toda vez é a mesma coisa. E aí um dia eu levanto, boto a mão nela aqui e eu disse, ok, agora a gente vai para esse acidente. Só que quando eu falo aquilo, a gente foi. Então eu não tinha entendimento nenhum, eu não enxergava, mas eu sentia. E aí a gente chega lá, e aí ela começou a chorar, porque eu tô vendo um acidente, tem uma pessoa dentro, bebê. Eu, como sou muito da coisa lógica, né? O que eu pensei? A gente vai fazer um socorro nesse acidente. E vamos lá. E aí eu disse para ela, ok, vamos abrir essas ferragens, vamos tirar essa pessoa. E a gente fez isso. E realmente, quando a pessoa estava do lado de fora, aí eu pensei, tá, e agora? Aí eu ainda com aquela coisa de, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, não sabendo, vamos lá. Eu pensei, orar, eu vou orar. E aí eu disse para ela, a gente vai orar para essa pessoa. Quando a gente orou, nossa, uma luz imensa. Aquilo foi maravilhoso, aquele resgate. Hoje eu entendi, a gente fez um desdobramento, né? Teve um acesso e a gente fez um resgate daquele espírito. E aí voltamos pro corpo, ótimas, né? E aquilo não parou. Então toda vez que ela vinha era mais e mais resgates. Até o dia que a gente combinou da gente sentar e uma vez por semana parar, fazer uma oração juntas, e se tivesse algo que fazer por alguém, a gente faria. E foi isso que a gente fez por um período, por um tempo, né? E aí as pessoas me procuravam para conversar. Então, às vezes do nada, eu trabalhando, me chamava, preciso só tirar uma dúvida. Não era porque eu lia, mas era porque eu prestava atenção na minha vida, na vida das pessoas que passavam ao redor, as pessoas que vinham no meu local de trabalho com determinados problemas, eu observava como elas conduziam aquela sua vida. E aí eu pensei, ok, uma vez por semana, quarta de tarde, 2 horas eu sento, e se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa sobre isso. Só que não ficou em 1, 2 pessoas, e ficou uma coisa muito grande, assim, 5, 6, 7. E aquelas pessoas, eu queria que fosse de noite, que minha tia também quer vir.
Partimos para a parte da noite. Parte da noite, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50. Resumo, muita gente. Aí era um processo em que eu estava no processo de divórcio, eu tinha a Rafa pequena, né, minha filha, e tinha casa, eu tinha todo o trabalho, então eu já fazia o trabalho espiritual uma vez por semana, e ainda tinha, então, na quarta de noite aquele encontro. E aí, nesse período, foram períodos muito difíceis, pesados, assim, de trabalho. E o meu advogado, na época, né, a gente sentava e conversava e tentava entender esse mundo espiritual. E aí eu via que qualquer assunto que a gente fosse falar, era muito fácil para ele entender e muito fácil dele falar sobre esse assunto. E aí a gente combinou, então, que a gente discutiria um tema e ele passaria isso e eu me conectaria naquelas pessoas que estavam ali para tentar esclarecer. Às vezes numa palavra não entende, mas entende de outra. E a gente fez isso por um período, tá? Foi um período bom, mas ao mesmo tempo foi um período onde tomou uma outra proporção. Eu não queria ensinar, eu não queria ter o papel, eu quero te ensinar algo. Eu queria mostrar para as pessoas que elas tinham que encontrar força dentro delas. Então, aquele início, que era essa coisa de cada um se descobrir, tomou um outro rumo, assim, né? E aí, naquele mesmo período, essa moça que me ajudava espiritualmente, né? Então, essa médium, que eu e ela, a gente se desenvolveu juntas, e sou muito grata, né, por ter tido essa experiência com ela. A gente muitas vezes não conseguia os horários, ou marcava e ela não conseguia vir. E aí eu resolvi, então, abrir, deixar mais pessoas com mediunidade, né, para ajudarem a fazer esse trabalho. E logo tinha um grupo de 12 médiuns, então era um grupo de 12 médiuns, eram as palestras, o local já estava pequeno, a prefeitura cedeu uma sala de aula para a gente conversar, né, sobre a parte espírita, sem ter nenhuma prática mediúnica no local, então era só realmente para usar a sala para essa conversa, né, para essa palestra. E aí eu fui vendo que estava tomando uma dimensão onde alguns dos médiums disputavam entre quem deu mais passagem, quem fez isso, quem fez aquilo. E aí eu pensei, eu encero isso. Posso talvez estar no caminho errado, mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente para com tudo e dá um passo para trás. Então lá eu fiz isso. Parei e hoje, tá? Hoje eu retomei de uma outra maneira. Retomei meio que por acaso, assim, tá? Mas de novo, tô com um grupo de conversas e posso dizer que precisava esse meu amadurecimento também, precisava esse novo tempo que é a quinta dimensão, porque na terceira, quando tu lida com a parte espiritual, ela é uma parte muito pesada, tá? Então, eu não sou uma pessoa que tem rituais, eu não sou uma pessoa que, eu preciso acender uma vela, senão eu não consigo me conectar. A minha mediunidade, ela não é uma mediunidade de, eu enxergo um vulto. É como se entrasse na minha mente a imagem daquela situação. É homem, é mulher. A minha mediunidade, ela nunca foi desenvolvida por alguém de fora, tá? A minha mediunidade, ela foi desenvolvida por mim. Então, quando eu não conseguia dormir, eu usei aquilo ali como um laboratório para aprender a dormir. Quando eu me sentia triste de 1, 2 ou 3 dias, eu comecei a me limitar para sentir tristeza, talvez por um dia, talvez por uma manhã, talvez por uma hora. Então, a minha mediunidade, tá? Primeiro, a primeira pessoa que ela serviu foi muito para me desenvolver. Então, tudo eu testava. Se eu sentia raiva, eu pensei, não, peraí.
Como que a gente controla a raiva? Como que funciona isso? E aí, com isso, a gente vai evoluindo. Com isso, a gente começa a entender que tu vem para ter experiências aqui na Terra. A gente vem de um lugar onde a gente é acolhido, é amado, onde a gente tem toda imagina aquele cobertor quentinho que te envolve quando é frio. A gente tem isso. E vem ter experiências tanto na Terra quanto em outros planetas. Então, como que a gente permite que essas experiências, que elas dominem isso? Não, a gente veio experienciar. Se a gente é uma pessoa que tem necessidade de bebida, então vamos testar como é que funciona se eu beber só 3 vezes por semana, como é que funciona se eu beber só uma. Todas as nossas coisas, elas têm que ser um laboratório. E eu posso dizer para vocês assim, ó, foram tempos que não foram fáceis espiritualmente, tá? Porque tu sente de tudo, de tudo mesmo. Mas ao mesmo tempo, no dia que eu consegui honrar e agradecer por cada experiência boa ou ruim que fosse me acontecendo, tudo começou a ficar leve e diferente. Então, não que não vá ter problemas na minha vida, não que eu não tenha água, luz, comida, todos esses gastos. Isso tudo faz parte da caminhada aqui na Terra. Mas a forma como eu encaro essas dívidas ou essas situações é que fazem com que eu fique leve ou frustrada. Então, agora que você já sabe um pouquinho de mim, tá? Daqui pra frente, eu vou postar algumas coisas, tá? Alguns vídeos, assim, onde eu vou explicar sobre mediunidade, onde eu vou falar sobre a gratidão, onde eu vou falar como que a gente deve acordar pela manhã, como deve dormir, mas nunca vai ser algo assim, ó, que eu quero que vocês, não, tem que fazer isso. Não. Eu quero que vocês duvidem, eu quero que vocês peguem o problema de vocês e coloquem ele como um laboratório. Eu vou testar. E se não der certo, eu vou mandar para ela, olha que esse negócio não funciona. Porque eu posso dizer para vocês assim, todas as pessoas que passam por mim, seja na massagem, seja por um alinhamento espiritual, pode ter certeza que todas elas levaram uma semente e elas mudaram alguma coisa na sua vida. E não foi por mim, mas foi porque elas testaram algo e deu certo. Então, já sabe um pouco da minha vida. Um dia eu conto por que meus pais faleceram tão cedo, tá? Um dia eu conto a minha maior lição com aquela moça que foi a médium, a primeira médium que eu desenvolvi. Aliás, eu e ela nos desenvolvemos juntas, tá? E conto também o porquê que aquele obsessor ficou 5 anos comigo, em que momento que ele se conectou comigo, tá? Então, tem muita coisa, tá? Muita coisa. Eu espero que a gente possa se ver, que a gente possa, principalmente, sentir que são tempos novos, que são tempos bons, que vale a pena cada dia que a gente vive, mas principalmente que a gente possa trocar experiências, tá? E se eu pudesse fazer um pedido, se conectem com Deus, mas se conectem na alegria. Quando a gente é alegre, quando a gente é feliz com aquilo que a gente tem, com aqueles que a gente tá, a gente já tá conectado com Deus. Então a gente vai se ver logo, tá? Até mais. E que Deus abençoe a nossa caminhada nesse planeta.